Vamos dar um salto ao livro de Efésios. Neste livro, o apóstolo Paulo vai dar a condição do homem que está caído por causa do pecado. Ele vai descrever qual é a situação dos seres humanos por causa do pecado. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo nos dá uma descrição muito clara a respeito da consequência do pecado de Adão em nós. E a descrição ela não é positiva. A descrição é: vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Essa descrição por si só, ela já é uma descrição muito assustadora. Por quê? Ele descreve a mim e a você como estando morto por causa do delito e pecado. E essa descrição por si só já nos ensina muitas coisas. O que nós aprendemos com relação aos mortos? Quando você olha para alguém morto, quando você vai a um velório, quando você vai ao cemitério, e você está diante de alguém morto, de um cadáver, de um defunto, o que você faz? O que você espera desse indivíduo, desse defunto, dessa pessoa que está morta? Certamente você não espera nada. Certamente você não faz pedidos a alguém que está morto. Você não vai ao cemitério pedir favores aos mortos. Certamente, num velório, você tampouco pede favor ao morto. Você nunca vai chegar ao morto e falar para ele: por favor, me dá um copo de água. Ou por favor, me faça algum favor. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Você sabe que o morto, ele não pode fazer absolutamente nada. Aquela pessoa que está naquela situação, ela não tem capacidade nenhuma para realizar nenhuma tarefa. Ela não pode fazer a menor das tarefas. Ela simplesmente está morta. E quando alguém está morto, nós não esperamos nada de alguém nessa situação. E certamente nós não vamos esperar nunca algo de alguém morto. Mas esta é a sua situação, é a minha situação por causa do pecado. A grande questão é como o pecado de Adão nos afeta. E o pecado de Adão nos afeta, trazendo morte, morte física e morte eterna. Essa é a nossa descrição por causa do pecado. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. E o que nós vamos esperar de nós mesmos? Nós não podemos esperar absolutamente nada, porque nós estamos numa condição de cadáver, de morto. Por essa razão, nós não podemos esperar nenhuma atitude de um ser caído, afetado pelo pecado de Adão. O homem está morto em seus delitos e pecado, mas há ainda uma segunda consideração a ser abordada nesse texto. Veja o que diz o versículo 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 1, o apóstolo Paulo descreveu a condição do ser humano como estando morto diante de Deus. E agora no versículo 2, ele descreve a raça humana como sendo influenciada, como vivendo debaixo da influência do poderio de Satanás. Ele diz que nós vivemos de acordo com o príncipe que atua nesse presente século. Ou seja, Satanás, nós estamos, além de mortos espirituais, vivemos também debaixo da influência de Satanás. Essa é uma descrição terrível, mas a coisa não para por aqui. Observe o que o apóstolo Paulo continua dizendo nesse trecho de Efésios capítulo 2.
Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós vamos ficar só com a primeira parte. A primeira parte diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Qual é a descrição que o apóstolo Paulo está dando nesse momento? Ele está dizendo que aquele homem que é morto por seus delitos e pecado, que aquele homem que vive de acordo com o príncipe das potestades, que vive de acordo com a presente era, com o espírito que agora está atuando, agora esse homem, por causa da sua natureza corrompida, ele vive buscando satisfazer as vontades da sua carne. Por isso o homem sem Deus, ele não pode buscar a Deus. Lembra de Romanos capítulo 3? Não há quem busque a Deus. O homem jamais buscará a Deus. Muito pelo contrário, a sua natureza, ela é sempre inclinada para o mal. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar satisfazer as suas vontades, os desejos pecaminosos da sua carne. Ele vai procurar satisfazer os seus pensamentos. Então essa é a descrição, a terceira descrição dada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Este quarto diagnóstico que o apóstolo Paulo nos dá em Efésios, ele é muito preocupante. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Os seres humanos merecem a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Ira de Deus é a condenação eterna, é o inferno. É isso que nós entendemos por ira de Deus. E ele diz que por natureza nós merecemos a ira de Deus. As pessoas vão para o inferno por quê? Porque elas pecam? Não exatamente. Elas vão para o inferno porque elas possuem uma natureza corrompida, uma natureza que é totalmente inimiga de Deus. Esta natureza é que condena as pessoas ao inferno. Os atos pecaminosos e as atitudes pecaminosas, como nós vimos já anteriormente, são decorrentes da nossa natureza caída. E a nossa natureza caída é que nos condena ao inferno. O texto diz: somos por natureza merecedores da ira de Deus. Então nós merecemos a ira de Deus por causa da natureza caída que nós herdamos de Adão. É uma descrição muito terrível. A Bíblia diz que todos pecaram e todos merecem receber o salário, que é a morte. O salário do pecado é a morte eterna. Todos os homens pecaram, todos os homens receberam uma natureza caída. Nós vimos que desde o ventre materno nós já herdamos essa natureza caída, e por essa razão nós, por natureza, merecemos a ira de Deus. Nós, mortos, vivendo de acordo com a presente era, de acordo com o príncipe que atua na presente era, nós que estamos totalmente impossibilitados por estar mortos, nós não podemos fazer nada porque os nossos olhos, nossos pés, nossas mãos, nossa mente, nosso intelecto, nossa vontade está totalmente corrompido. Essa é a descrição sua, essa é a minha descrição. O que o pecado de Adão afetou? Qual é a consequência do pecado de Adão em mim, em você? A consequência do pecado de Adão em nós é tudo isso que nós acabamos de ver. É uma situação totalmente terrível, grave e séria. Se nós fôssemos tratar em termos de doença física, nós, ao olharmos para essa descrição, nós não poderíamos imaginar como uma simples unha encravada ou
um simples resfriadinho. Se nós olharmos com olhos terrenos para essa descrição que o apóstolo Paulo nos deu, você pensaria nos piores dos tumores que alguém poderia ter, na pior das enfermidades que você pudesse imaginar. Se você pudesse imaginar em termos físicos a descrição que o apóstolo Paulo deu de alguém, você pensaria em alguém que possui absolutamente todas as enfermidades, alguém que está totalmente debilitado. Essa é a nossa descrição. Essas são as consequências do pecado em nós. Então observe que o pecado de Adão não trouxe consequências levianas. O pecado de Adão trouxe consequências terríveis e muito preocupantes. E essas consequências em nós, ela só pode ser tratada por Deus. Deus é o único que tem o remédio certo para resolver esse problema. Portanto, se você ainda não tem Deus em sua vida, se você ainda não tem o remédio que é Jesus em sua vida, então eu aconselho você a começar a se preocupar. Porque a sua descrição, se você não tem Cristo, é que você está morto em seus pecados e delitos. Você é inimigo de Deus. Você não faz o bem. Você é impossibilitado de buscar a Deus. Você está, por natureza, condenado ao inferno. Eu não posso aliviar a sua descrição. É assim que a Bíblia descreve você se você não tem Cristo em sua vida. Portanto, se você que está assistindo, se você que está vendo esta aula, não tem ainda Cristo em sua vida, não leva a pessoa de Cristo a sério, então comece a se preocupar, porque o remédio é dado àqueles que recebem, àqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Se essa não é a sua descrição, então, lamentavelmente, você está correndo risco terrível. Conclusão: Deus é justo e o homem é pecador. Deus é justo e todos os homens são pecadores. Uma coisa muito importante a se entender a respeito da justiça de Deus é que ela se cumpre em dois lugares. A justiça de Deus se cumpre ou na cruz de Cristo ou no inferno. Para aqueles que creem, recebem a Cristo, se sujeitam a Ele como seu Senhor e Salvador, a justiça de Deus é cumprida na cruz de Cristo. Mas aqueles que rejeitam o Filho de Deus, aqueles que permanecem mortos em seus pecados e delitos, aqueles que permanecem satisfazendo as vontades da carne, aqueles que permanecem incrédulos, a esses a justiça de Deus se cumprirá no inferno. A justiça de Deus não deixará de se cumprir. Ou ela se cumpre na sua vida, na cruz de Cristo, ou ela se cumprirá no inferno. O homem depende de uma ação divina em seu favor. Do contrário, jamais conseguirá alcançar mérito diante de Deus. Depois de todo esse diagnóstico que nós vimos a respeito do homem, nós só podemos chegar a uma conclusão: que se Deus não agir em favor do homem, o homem está perdido por completo. Depois de toda essa descrição terrível a respeito da raça humana, nós aprendemos, nós concluímos que se Deus não vier em favor da raça humana, a raça humana estará por completo perdida. Mas nós vimos que lá no jardim do Éden, Deus é que foi ao encontro de Adão e Eva. Deus é que preparou roupas com pele de animais para cobrir a culpa deles. Nós vimos que Deus ali estabeleceu um princípio, ou seja, Deus sacrificou um animal inocente, ou seja, alguém inocente, para cobrir a culpa de pessoas pecadoras. E nós vamos ver ao longo desse curso que Deus fez a mesma coisa para cobrir a nossa culpa. Nós vamos ver que Deus sacrificou seu único filho
para cobrir os nossos pecados. Deus é que sacrificou o seu Filho. Deus é que enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. Nós vamos ver até o final deste curso, nós vamos aprender exatamente o que foi que Deus fez, qual foi a maneira que Deus agiu para tirar o homem dessa condição. Então fique conosco, acompanhe os estudos até nós chegarmos no final. Nós estamos falando de pecado. E sempre que nós falamos de pecado, geralmente nós falamos, Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Esse é um jargão muito comum no nosso meio, no meio da população cristã, como é o Brasil. Então nós, desde pequenininho, nós ouvimos nossos pais falando, Jesus morreu para pagar os seus pecados. Mas surge então uma dúvida. A dúvida é a seguinte: pagar para quem? Para quem que Jesus pagou os nossos pecados? E infelizmente hoje muitos cristãos confundem essa questão do preço pago e as pessoas têm ideias equivocadas a respeito do preço pago ou para quem que foi pago. E atualmente tem circulado um vídeo na internet, nas redes sociais, e esse vídeo é um vídeo herético. Ele diz que o preço pago, eu não vou dizer aqui para você, eu quero que você assista, eu vou estar postando ele agora aqui para você, e você vai assistir esse vídeo analisando. Talvez, pode ser que você até tenha compartilhado esse vídeo por você não saber. Talvez você achou até legal esse vídeo, você curtiu esse vídeo quando foi postado, mas agora eu quero que você assista esse vídeo até o final. Não é muito comprido não, 13 minutos. Assista esse vídeo até o final para você entender o preço pago. Para quem foi que Jesus pagou o preço? Então eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo que eu já fiz para que você tenha uma compreensão mais correta a respeito do preço pago. Eu termino esta lição agradecendo a você por você estar assistindo até o final esta lição, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar falando com você e pedindo para que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado, aprendido, crescido espiritualmente com essa lição e espero que tenha sido útil à sua vida cristã também. E agradeço a você que tem compartilhado os meus vídeos pela internet, agradeço a você que tem curtido os nossos vídeos na nossa fanpage, que está aparecendo o endereço aí para você que ainda não curtiu, e espero que Deus abençoe você ricamente. Continue ligado, continue nos seguindo na nossa fanpage, que em breve nós postaremos outros vídeos e outras lições a respeito do curso Alicerces Firmes. Que Deus abençoe vocês grandemente. George Thomas era um pregador inglês muito conhecido. Ele apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito. E então começou a falar. Eu estava andando pela rua ontem e vi um menino levando essa gaiola, com 3 pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. E perguntei: menino, o que você vai fazer com esses 3 passarinhos? E então ele me respondeu: levá-los para casa, tirar suas pernas, queimá-los ou me divertir com eles. Aí então George perguntou a ele: quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu: ó Senhor, não vai querê-los, eles não servem para nada. Então o pregador os comprou por $10 e os soltou em uma árvore. Um dia Jesus e Satanás estavam conversando, e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu: eu estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a casar e se divorciarem. Ensino a abusar de criancinhas. Ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve e o que os conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou: e depois? O que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Então Jesus falou: quanto você quer por eles?
E, ironicamente, Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Então Jesus mais uma vez perguntou: quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nós... Este vídeo que você acabou de assistir é um vídeo muito popular nas redes sociais. É um vídeo que tem sido compartilhado por milhares de pessoas. É só você conferir o acesso no YouTube. Mas eu quero começar esse discurso aqui mostrando que, infelizmente, os cristãos da atualidade perderam o senso crítico. Nós, os cristãos que vivemos na presente era, nós aceitamos qualquer discurso, simplesmente porque eles parecem bonitos. Esse vídeo que você acabou de assistir é uma das maiores provas de que nós, os cristãos, abandonamos o senso crítico. Nós nem sequer avaliamos aquilo que nós estamos ouvindo. E muitos simplesmente compartilham esses vídeos porque acham bonitinho, acham legal, se sentem bem ao ouvir esse tipo de discurso. Mas eu quero começar aqui dizendo que esse discurso, que essa narrativa que você acabou de ver nesse vídeo, que esse diálogo entre Jesus e o diabo não está nas Escrituras Sagradas. Eu desafio você a abrir a Bíblia e encontrar esse discurso aqui dentro. Você não vai encontrar esse discurso aqui dentro. Esse discurso é fruto da imaginação fértil de alguém, não das Escrituras. E eu começo dando aqui um princípio muito importante. O princípio que diz que quando as Escrituras se calam, nós devemos fazer o mesmo. Se a Bíblia não fala sobre determinado assunto, faça você também o mesmo. Se cale, não fale. E se esse discurso não está nas Escrituras, eu não posso dizer que houve esse discurso, que houve esse diálogo. Então esse primeiro princípio que eu quero apresentar aqui, esse primeiro argumento que eu quero apresentar aqui é que se as Escrituras não falam, se as Escrituras se calam, faça o mesmo. Nós também devemos nos calar. Mas há ainda uma outra implicação por trás desse vídeo. Observe que nós acabamos de ver que nesse discurso entre Jesus e o diabo exige um preço a ser pago por Jesus. A grande questão que está por trás de tudo isso aqui é o preço pago por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. Todo mundo sabe disso, todo mundo está careca de saber que Jesus pagou um alto preço por nós. A grande questão é, pagou para quem? Esse alto preço foi pago para quem? Nesse vídeo que você acabou de ver, para o diabo. O diabo está fazendo as exigências a respeito do preço pago. O preço é muito alto, você não vai querer pagar. O diabo está então fazendo as exigências. Para quem foi que Jesus pagou os nossos pecados? Será que foi para o diabo? Se você responder que foi para o diabo, você vai ter algumas complicações. A primeira complicação é esta. Lembra do Antigo Testamento? Quando Jesus ainda não havia vindo à Terra para morrer como sacrifício perfeito em nosso lugar? Qual era o meio provisório que Deus estabeleceu para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados? Exatamente, sacrifícios de animais. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver animais sendo sacrificados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E também a Bíblia diz que, porque o animal não era perfeito, então esses sacrifícios eram constantes. Então, durante todo o Antigo Testamento, no templo de Deus, ou no tabernáculo, animais eram sacrificados para expiar, para pagar um preço, para
expiar o pecado de alguém. Se esse preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi para o diabo, então você está me dizendo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento também foram feitos ao diabo no templo de Deus. Todas as vezes que o sacerdote de Deus ia ao templo sacrificar um animal, ele estava, na verdade, pagando um preço ao diabo, um sacrifício ao diabo, porque ele está exigindo de Jesus. Jesus é o verdadeiro preço pago. Aqueles do Antigo Testamento era apenas uma sombra. Então você está me dizendo que todos aqueles sacrifícios no templo de Deus, feitos pelos sacerdotes escolhidos por Deus, eram sacrifícios ao diabo? Grandes complicações você terá se defender essa ideia. Mas ainda uma terceira consideração que eu quero fazer aqui. Essa terceira consideração é a seguinte: o nosso pecado, ele é uma ofensa contra quem? Contra Deus ou contra o diabo? O diabo, ele está numa posição de condenado juntamente com aqueles que negam a fé em Cristo. Como é que alguém numa posição de condenado pode exigir o preço? Jamais isso poderia acontecer. Os nossos pecados não são ofensas contra Satanás. O nosso pecado é uma ofensa violenta contra a santidade de Deus. Então são essas três complicações que você tem se você continuar defendendo essa ideia de que o preço pago na cruz do Calvário foi pago ao diabo. O preço do nosso pecado foi pago àquele a quem nós ofendemos com o nosso pecado. Jesus pagou os nossos pecados ao Deus Pai e não ao diabo. Então, agora, esse vídeo, esse sim eu quero que você compartilhe. Esse vídeo que eu acabei de editar, pode compartilhar à vontade. Mas aquele outro vídeo, não compartilhe. Por quê? Você está compartilhando uma história que não está na Bíblia Sagrada. Você está compartilhando uma história que é fruto da imaginação de alguém. Por que eu estou falando isso aqui? Não porque eu queira, talvez, agredir a pessoa que criou o vídeo. Não é a minha intenção. Eu quero simplesmente mostrar a vocês que se julgam, que se chamam de protestante, que nós estamos perdendo a essência do protestantismo. Nós estamos acreditando em qualquer coisa que é falado, em qualquer coisa que é dito. Nós nem sequer avaliamos. Esse vídeo é uma grande prova disso. Nós não nos colocamos na posição dos crentes bereanos que avaliavam tudo aquilo que era dito. Olha que era o apóstolo Paulo que estava pregando. E aqueles irmãos estavam avaliando e eles foram chamados de nobres. Nós perdemos isso de mente. Nós perdemos isso de vista. Vamos retornar agora para a época da Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero. Naquele tempo a igreja vivia uma penúria espiritual terrível. O que acontecia naquela época? Naquela época, os leigos, ou seja, aqueles que não pertenciam ao clero, não podiam acessar as escrituras sagradas. Então o povo não tinha acesso, o povo comum como nós, não tinha acesso às escrituras. E o cidadão ia para a missa em latim, ou seja, ele não entendia nada. Às vezes nem o padre entendia o que estava falando porque era algo lido. Quando Lutero iniciou a Reforma Protestante, sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? A tradução das escrituras na língua do povo. Para quê? Para que o povo pudesse ter acesso e avaliar aquilo que estava sendo dito pelo clero, pela Igreja Católica no momento. Então Lutero conquistou para cada um de nós o direito de cada um ter e interpretar a própria Escritura. Antes da Reforma, as Escrituras, a interpretação era monopólio da Igreja Católica, da Igreja Romana. Quem tinha que interpretar eram os cleros, e eles passavam informação para o povo, e o povo não tinha como conferir e aceitava tudo aquilo de bom grado, tanto é que acabaram até vendendo indulgências. Você pode perguntar, não, nós não estamos assim.
nós não estamos assim por enquanto. Nós só não estamos vendendo indulgências, mas nós já estamos vendendo toalhinha, sabonete, martelinho da fé, martelinho da justiça. Nós já estamos comercializando a fé de outra maneira. Naquele tempo, vendia-se indulgência, salvação para aqueles que estavam mortos ou salvação futura, caso você morresse. Nós estamos voltando àquele mesmo período. Nós estamos retornando às trevas espirituais vividas pela igreja medieval. Por quê? Porque nós estamos entregando esse livro na mão do clero. Nós estamos devolvendo esse livro ao clero e pedindo, interprete-os, e nós aceitaremos tudo que vocês disserem. Nós ouvimos pastores falando, pregadores falando, nós simplesmente aceitamos porque, ele é o pastor, o ungido de Deus, então tudo que ele fala está certo. Isso é uma grande besteira. Nós como cristãos temos que viver por aqui, não por falácia, não por aquilo que dizem, não por aquilo que parece agradável aos nossos ouvidos. Se você é um cristão protestante, eu lhe suplico, volte às Escrituras. Volte a esse livro. A sua vida depende desse livro. E eu encerro por aqui.